Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula secreta aqui para vocês que estão no grupo VIP, né? Então, dando continuidade a esse projeto que eu acho muito bacana, sempre depois, às vezes, recebo um- uma mensagem ali no privado, né? Falando que a pessoa gostou, que vai implementar as estratégias. Então, eu fico muito feliz que vocês gostem. Inclusive, se você estiver assistindo essa aula, meu Instagram aqui é o Vicente Barreto, então você pode postar nos stories e marcar que eu vou repostar, eu vou agradecer bastante, vou dar até uma olhada no seu perfil, e aí, né, já dou uma olhada no seu perfil, já posso até te dar algumas dicas, algumas orientações ali pro seu perfil, mas me marca lá, que eu vou ficar muito feliz, né, sempre ajuda a espalhar a mensagem, né, a comunicação, e essa aula aqui é justamente para mostrar como que você vai fazer stories para atrair pacientes. Então, essa aula aqui, sem mais delongas aqui, já iniciando o conteúdo, deixa eu só aumentar aqui, para não ficar pequeno para vocês. Então, assim, para quem quer essa aula, né? Por que que stories é uma das melhores formas de você atrair paciente, né? Atrair paciente no para sua clínica mesmo, para o seu consultório. Você vai fazer com que os pacientes queiram ser atendidos por você. Então, para que é essa aula? Essa aula é para você que tem baixa visualização nos stories, né? Então, às vezes, você tem ali, sei lá, 2.000, 3.000 seguidores, nem 1%, 2% da sua audiência vê os seus stories. Eu vou trazer aqui algumas estratégias para melhorar o número de visualizações dos seus stories, o engajamento. Então, o recomendado é que fique ali entre 5 e 10% pelo menos do número de seguidores para número de visualizações, né, de pessoas que visualizam seus stories. Isso é uma métrica mais conhecida, mais aceita no mercado, né? Claro que dependendo do seu nicho, do seu segmento, da interação do seu público, você pode ter uma taxa de engajamento muito maior, mas é, fique com essa métrica. Então, para você que tem baixa visualização nos stories, para você sente que está falando sozinho, então, como assim? Ah, não é a mesma coisa? Basicamente, mas é, por exemplo, você faz uma chamada, uma oferta e ninguém entra em contato. Você faz uma caixinha de perguntas e ninguém responde. Você coloca uma enquete e ninguém responde, ninguém interage. Tá? Então é para você, né? Parece que está ali falando sozinho. Para você que não sabe o que postar nos stories, tá? E para você que não atrai paciente pelo Instagram, não consegue transformar os seguidores em Instagram. E hoje você vai aprender como que você vai transformar os seus stories, né? Tudo que é relacionado à estratégia de stories, bem na prática, umas dicas que você vai poder sair daqui e implementar hoje mesmo. Por isso que eu até mesmo falei, se você estiver assistindo essa aula, marcar lá no meu perfil, o Vicente Barreto, então bem facinho de achar. Você marca lá no perfil e marca que está assistindo a aula e tudo mais, você vai aprender por que que eu estou falando isso já já, tá? E aí, quem sou eu? Por que eu, né? Quem sou eu? Já atuo no marketing digital há mais de 10 anos, na verdade, né? Eu tinha uma franquia, tinha uma agência de desenvolvimento web, onde fazia ali a venda de sites, sistemas, só que eu comecei a ver que só fazer site, só não era suficiente para as empresas aqui do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, terem resultado. Então era muito comum que o site, né, da franqueadora, que eles desenvolviam todo o site ficava lindo, mas passava-se algum tempo e as empresas que eu vendia o site voltavam perguntando de alguma estratégia, se eu tinha alguma estratégia para atrair de fato clientes, porque só ter o site ali, isso estou falando de 2014, 2015 mais ou menos, eles falavam que só. Eles falavam assim: ah, a gente fez o site ficou bacana, a gente gostou, ficou bonito, mas a gente não viu diferença, a gente não teve resultado de cliente. Então eu comecei a estudar já naquela época estratégia de marketing, né? Era Facebook, nem tinha Instagram, só fazendo isso no Facebook para focar em resultado. E eu acabei cada vez mais trabalhando sobre isso. Hoje já atuo há algum tempo também com posicionamento, tornar profissionais referência. Então, a minha metodologia é justamente fazer com que os profissionais de saúde atraiam pacientes sem depender de anúncios e sem depender de plano de saúde, tá? Justamente através de um posicionamento único, de se tornar uma referência profissional, fazer com que esse profissional seja visto como uma referência e atrair o paciente que paga mais, que deseja ser atendido por ele. Claro que isso tudo foi ao longo dos anos, também não vou ficar aqui contando a história toda para
né, não ficar uma aula muito grande, eu vou analisar o seu tempo, mas basicamente isso. Então, assim, tudo que eu trago aqui é sempre com base na minha metodologia, com base dos meus alunos. Tem mais de 10.500 alunos aqui nos meus cursos, tenho vários mentorados, então eu trago também com base no que eu apliquei já com meus clientes de agência, clientes da mentoria, com os alunos, enfim, tá tudo muito validado, então pode ficar tranquilo. E aí, por que que você tem que utilizar os stories? Agora vamos lá para o conteúdo. Por que utilizar os stories? Ah, Vicente, eu não gosto de aparecer. Ah, Vicente, eu não quero ficar fazendo stories. Ah, Vicente, eu não quero virar blogueirinho, não quero virar blogueirinha. Eu quero que as pessoas entrem em contato comigo pelo, pelo profissional que eu sou. Muito bom. Você pode ser tímido, eu também sou muito tímido. Até hoje eu tenho muita dificuldade de gravar vídeos, aparecer, produzir conteúdo, sempre tive muita dificuldade, mas a verdade é que nós estamos em 2025. E assim, 2025, o Instagram, as redes sociais são uma forma de negócio, fazer negócios, sabe? Não dá mais para você utilizar o Instagram só como rede social. Ele precisa ser visto como uma forma de fazer negócios, de atrair pacientes, de se posicionar como autoridade, sabe? De fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho. Se você quer realmente aumentar o faturamento, cobrar mais, ter mais resultado e trabalhar menos, né, sem precisar atender mais, ter mais tempo livre, ter mais tempo para sua família, você precisa sim produzir conteúdo no Instagram, tá? Você precisa sim fazer stories. Isso que não é algo que dá para ser negligenciado. Então, assim, você não precisa virar um blogueiro, ficar fazendo dancinha, ficar andando no meio da rua fazendo stories e falando e postando tudo que você faz na sua vida. Não é esse o ponto. Mas você precisa fazer ali os stories estratégicos para que seu público te veja como autoridade, tá? Isso é muito importante. Você precisa criar relacionamento com a sua audiência. Os stories são fundamentais para você criar relacionamento. Os stories são fundamentais para você criar conexão com a audiência, para as pessoas conhecerem você. Porque no dia de hoje, nos dias de hoje, nós temos diversos profissionais, tá? E mesmo que você tenha algum diferencial no seu serviço, no seu atendimento, você precisa mostrar isso para o seu paciente. E a melhor forma de você fazer isso é através dos stories, é através do desse tipo de produção de conteúdo. A produção de conteúdo do feed, ela é importante, trabalhando aqui, trazendo aqui até um pouco de conceito de funil de conteúdo. A produção de conteúdo do feed é extremamente importante para atrair novas pessoas para o seu perfil, principalmente se você fizer reels. Então, o reels ele é muito bom para atrair pessoas para o seu perfil, para fazer com que as pessoas te conheçam o seu trabalho. Mas pelo comportamento, tanto que você entra no Instagram, fica aparecendo um monte de bolinha lá nos stories, as pessoas nem ficam rolando tanto feed, elas olham os stories. Então, os stories, sim, são uma ótima forma de fazer as pessoas realmente conhecerem você, fazer com que as pessoas confiarem em você, com que as pessoas se conectam com você. E quando nós estamos falando de diferenciação, né, como eu estava falando, você precisa se diferenciar por quem você é. Então você precisa trazer é, esses stories que vão criar relacionamento e conexão com a sua audiência para que você seja o diferencial. Porque, por exemplo, imagina que você fale para mim: ah, não, eu tenho uma clínica de estética que eu faço um tratamento a laser que nenhuma outra clínica na minha cidade faz. Esse é o meu diferencial. Se você tem como diferencial apenas isso é um diferencial fraco. É o que a gente chama de diferencial técnico, ele é um diferencial fraco. Por que que ele é fraco? Isso falando de maneira estratégica de médio e longo prazo. Porque se um concorrente comprar um equipamento igual ao seu, investir em marketing, fizer uma clínica melhor, mais bonita, ou qualquer coisa nesse sentido, melhor maneira de falar, o seu diferencial, que era aquele equipamento técnico, deixa de ser um diferencial. E aí, você vai começar a entrar na guerra de preço. Se ele compra um equipamento
igual o seu, cobra começar a cobrar mais barato, você vai fazer o quê? As pessoas vão para ele, você não tem muito diferencial. Então você tem que trazer elementos de diferenciação em cima do seu nome, né? Em cima da sua promessa, da sua comunicação, da sua imagem, tá? Tudo isso aqui é o que eu trabalho na minha metodologia. Só que aqui, basicamente, falando de stories, trazendo isso para stories, os stories aqui é onde você vai justamente criar esse relacionamento e essa conexão com as pessoas, tá? E aqui um dos principais erros que eu vejo que os profissionais de saúde cometem nos stories, e por isso que muitas vezes os stories ficam com baixo engajamento, as pessoas não veem, as pessoas não respondem as caixinhas, é porque, primeiro, não faz stories. Não faz stories, é um principal erro. Você entra lá no perfil, não tem uma bolinha vermelha de story, não tem nada. Não utiliza as ferramentas dos stories. Então, por exemplo, não utiliza enquete, não utiliza a caixinha de pergunta, não utiliza os stickzinhos. Então, essas ferramentas não estão lá à toa. Essas ferramentas são feitas para justamente você utilizar. E como é que você pode utilizar essas ferramentas de maneira estratégica? Você pode utilizar, por exemplo, as enquetes e as caixinhas de perguntas justamente para não só criar conexão, relacionamento, não precisa fazer uma enquete de você gosta de ir pra praia ou de ir pra montanha no carnaval? Tipo, isso não vai fazer diferença nenhuma, um engajamento fraco, um engajamento bobo. Mas você pode utilizar de uma maneira para conhecer a sua audiência. Então, por exemplo, a caixinha de pergunta é muito boa para você conhecer algumas dúvidas da sua audiência, né? E aí você criar conteúdos em cima disso. Você pode fazer enquetes também para ver qual o nível de consciência da sua audiência. Então, você vai usar isso de maneira um pouco mais estratégica. Então, por exemplo, você também pode mostrar os seus bastidores. Só que aí, como que você vai mostrar os seus bastidores? Não é só pegar lá e mostrar que você vai atender ou que você está num curso. E mostrar a tua motivação, por que que você está naquele curso, por que que você faz aquilo. É mostrar os bastidores de verdade, sabe? Mostrar a sua motivação. Então, você está criando um calendário de atividades para a semana, ao invés de só mostrar a foto do computador falando que estou criando o calendário de ações da semana, mostra o porquê, mostra por que você gosta de criar o calendário de ações da semana no domingo, você se sente mais produtivo. Isso é mostrar os bastidores de verdade, sabe? Isso ajuda a criar conexão. Então não cria conexão, não tem elementos de conexão. Um ponto aqui, tecnicamente falando, demora muito para entrar no conteúdo, então às vezes a pessoa. E aí, os stories é retenção. Se você não tem retenção nos seus stories, as pessoas saem dele, o Instagram não vai entregar. Se o Instagram não vai entregar, você vai ter baixa visualização e ninguém vai ver os seus stories. Então, assim, o que eu vejo? A pessoa ela chega, oi, tudo bom? Eu sou fulano. Hoje esse vídeo é para falar sobre. Então, bum, a pessoa já saiu daquele story. Entendeu? Então, e aí o Instagram, o algoritmo vai ver que as pessoas estão saindo logo no início, ele não vai entregar. Então, seja rápido. Ao invés de ficar, oi, bom dia, estamos aqui para falar, não, já vai direto ao ponto, logo no início, chama com gatilho de curiosidade, alguma coisa aqui que chama a atenção da pessoa logo no início para ela querer assistir os stories, e aí você vai garantir que a pessoa assista tudo, tá? E com isso o engajamento não vai ficar baixo. Os stories são sempre iguais. Então, assim, é aquela pessoa que todo dia posta o mesmo story, todo dia posta, sei lá, ou a foto do café, ou a foto do prato, ou ela faz stories todo dia no mesmo ambiente, ou com a mesma roupa. Então, a pessoa, você tem que ter esse estímulos diferentes, sabe? Você faz com um vídeo num cenário, por exemplo, eu que faço um vídeo num cenário, o próximo já tem que estar com outro cenário, um outro ambiente, uma outra iluminação, uma coisa para a pessoa ver que é outro conteúdo. Isso senão as pessoas vão ficar saindo. Isso também é uma dica bem legal que funciona, tá? E aqui, como criar stories com alto poder de engajamento. Então vamos lá. Primeiro ponto, aqui não está em ordem de prioridade, tá? Mas um primeiro ponto é que você pode criar rituais, tá? Você pode criar senso de comunidade. O que são rituais? Vamos lá, primeiro, rituais. Rituais são coisas que você faz e que você pode começar a engajar para fazer com que a sua audiência também faça. Então, por exemplo, você tem ele fica muito próximo com rotina, né? Então, por exemplo, imagina que
você, todo dia de manhã, você faz exercício físico e lê um livro, por exemplo. Isso faz parte da sua rotina. Você pode criar um ritual para engajar a sua audiência naquilo. E aí você coloca uma frase de efeito, algo que todo dia você está fazendo. Por exemplo, é, CNPJ forte com CNPJ, com CPF forte, uma frase mais ou menos assim. Esqueci exatamente como é que é a frase, mas se mostrar para fazer com que a sua audiência também faça aquilo. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela está fazendo uma ação com relação a beber água, porque ela viu que muitas alunas dela não bebiam água. E com isso, elas tinham um problema de infecção urinária e tudo mais. E ela começou a trabalhar esse ritual de beber água. Então, ela começou a trabalhar fortalecendo esse ritual ali para as seguidoras dela. Isso é muito bom porque cria um senso de comunidade, as pessoas começam a se conectar, as pessoas vão. Imagina que você faça uma hashtag, a pessoa ela vai criar hashtag, vai repostar, vai marcar você, as pessoas começam a ter esse senso de comunidade, começam a gostar, sabe? Você começa a criar esse movimento. Você pode criar histórias, contar histórias, sabe? Então, contar histórias de sucesso, histórias de fracasso, mas histórias de fracasso que não diminuam a sua percepção de autoridade. Você pode mostrar algo que deu errado, por exemplo, mas se você imagina, você é um cirurgião, você não vai falar de um paciente que morreu. Nossa, tem um exemplo meio extremo aqui. Mas você pode contar histórias do porquê que você faz o que você faz, o que lhe motivou, como foi seu início, né? Para as pessoas conhecerem você. De novo, você pode mostrar os seus bastidores, mas com contexto, né? Então, ao invés de postar um print de uma aula que você está aprendendo, por exemplo, seja essa, se de um curso de gestão, que quer que seja, você pode pegar, mostrar o print e botar. Não precisa aparecer. Muitos desses stories aqui, tirando de contar histórias, né? Que você tem que realmente aparecer, mas muitos daqui você nem precisa aparecer. Você pode tirar uma foto, por exemplo, do computador aprendendo a gestão e contar ali um pouco do contexto, a importância de manter o aprendizado, enfim. Contar o que motivou você estar fazendo aqueles bastidores. Você tem que fazer caixinhas de pergunta, que é muito importante, tá? Pelo menos 2 vezes na semana ali, abre uma caixinha de pergunta. Mas ninguém responde minhas perguntas. Faz você mesmo a pergunta. Vai lá, pega umas 2, 3 perguntas, você mesmo faz. Depois você faz uma resposta muito boa. Pode ser em texto, pode ser em vídeo. As pessoas elas vão começar a ver que você está respondendo, vão começar a perceber esse movimento e com o tempo elas vão começar a a perguntar, né? Vão começar a querer também fazer perguntas dos seus stories. E você pode fazer stories como uma novela, que demanda um pouco mais de habilidade, né? Mas, por exemplo, por que que influenciadores, blogueiros e tudo mais... sim, você falou que não precisa ser blogueiro. Não, vou explicar. Por que que eles têm tanta audiência? Porque eles transformam tudo em conteúdo. Então, você pode transformar tudo em conteúdo. Tudo é conteúdo. Vou até tirar o transformar. Vou botar aqui só o tudo. Tudo é conteúdo. Então, tudo no seu dia a dia vira conteúdo, tá? Aqui é claro que é mais interessante se você tiver um perfil mais humanizado, né? O perfil for você, não for um perfil institucional. Mas, por exemplo, você está na rua, o seu carro quebrou. É um conteúdo que você pode pegar e fazer. Pode falar sobre o pneu que furou, sobre o paciente que faltou, sobre o dia que, sei lá, que você teve que renovar a licença e ficou 1 hora na fila. Você está lá 1 hora na fila para renovar sua licença da carteira de motorista. Não sei, estou dando uns exemplos aqui aleatórios. Vai lá e mostra e fala, poxa, eu tô aqui na fila, não sei o quê, podia estar trabalhando e atendendo. Tudo vira conteúdo ali no seu dia a dia, tá? Então, você tá ali no final de semana, aconteceu alguma coisa, mostra, tá no restaurante, mostra, você viajou, mostra, entendeu? Tudo é conteúdo. E aí você conta histórias em cima daquele seu conteúdo, né? É só pegar e mostrar uma foto sua na praia. É mostrar como é que foi a viagem, por que que você quis ir para aquele lugar. Conta uma narrativa em cima desses stories. Isso aqui, claro que demanda um pouco mais de habilidade. Eu, sendo bem sincero, faço muito pouco. Porque, como eu disse, eu sou tímido, então eu tenho muita propriedade para falar de stories, porque eu sou tímido e eu faço stories, mas com frequência, claro. Mas até hoje eu tenho muita dificuldade de gravar stories, por exemplo, estou num evento de marketing, às vezes eu não saio andando no meio
do evento fazendo um vídeo falando, eu tenho dificuldade ainda, tá? Apesar de perceber que já estou melhorando. Então, aqui vai ter uma dica para você. Se você tem dificuldade de gravar vídeo, se você tem dificuldade de fazer stories, você tem que começar, você tem que começar a fazer do jeito que dá. Poste uma foto lá na academia, poste uma foto no café, tomando café, poste uma foto no seu consultório, na sua clínica, grava um vídeo e não posta mesmo, só para ver como é que, só para se acostumar a gravar vídeo. E aí com o tempo você vai começar a se acostumar e vai começar a ficar um pouco mais natural, tá? Mesmo que de repente você não vá virar um blogueiro de ficar fazendo vídeo o tempo inteiro, também não é o intuito do processo, mas você vai perceber que você vai conseguir fazer stories, vai ter bons resultados. Você vai ver que a audiência vai confiar muito mais em você. No momento que você fizer uma oferta, fizer uma chamada, você vai ter muito mais interação, você vai ter muito mais paciente. E você vai ter pacientes muito mais fiéis, pacientes que gostam de você, pacientes que realmente confiam em você, tá? E realmente, assim, os stories são uma das melhores formas de fazer isso. E aqui eu trouxe também para você uma rotina diária de stories, por exemplo. Ah, como que eu posso criar stories? Uma rotina ali no dia a dia, né? Então, dei exemplo aqui de uma nutricionista que tem um consultório, uma, sei lá, psicóloga, uma esteticista, uma médica, ginecologista, enfim, tá? Você tem ali, você começa com o seu ritual, uma rotina ali do seu dia a dia, né? O que eu falei de criar rituais. Então, imagina que todo dia de manhã, como eu falei, você, sei lá, você faz um exercício físico e toma um café com seu marido. Você pode mostrar isso, né? Mostrar como um ritual, tá? E mostrar que faz parte da sua vida, né? Dos seus valores, esse tempo com a sua família, por exemplo. Ou cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, né? Isso é importante para esse tipo de histórias ali no dia a dia. Depois você vai mostrar o início ali do seu dia a dia no consultório, né? De repente preparando a consulta, conversando com a secretária, fazendo um treinamento, avaliando a agenda, alguma coisa assim. Você abre, começa a responder algumas caixinhas, você abre as caixinhas de perguntas. E ali na hora do almoço você começa a responder algumas. Depois você pode trazer alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu ali durante o dia, bem leve ali, só para quebrar, só para não ficar caixinha, caixinha, caixinha. Depois você responde mais algumas caixinhas, se tiver. E ali no final do dia você pode mostrar como que você termina o seu dia, justamente para criar essa conexão. Então vamos supor que no final do dia você pega para estudar e planejar o seu dia no dia seguinte. Você pode mostrar também, vai fazer parte um pouco do ritual. De repente, poxa, todo dia, no final do dia, você janta com seu marido, você, sei lá, é, gosta de ver um filme com seus filhos. Você pode mostrar isso, sabe? Como é que você termina o seu dia. É interessante você trazer essa pessoalidade. Você vê que eu estou trazendo muito esse elemento. Essa pessoalidade é interessante. E, de novo, você não precisa virar blogueiro, sair pela rua para fazer nenhum desses stories, né? Você consegue ter ali uma rotina de produção de conteúdo que as pessoas vão gostar de ver, vão gostar de ver você sem ficar muito pesado, tá? E aqui, eu acho que é totalmente possível fazer uma rotina como essa, e claro que você pode adaptar né, pro seu dia a dia, tudo mais, não tem problema, mas eu só quis trazer um exemplo de como que você pode criar vários stories ao longo do dia, tá? Sem necessariamente ficar preso a, sei lá, uma produção, um texto, alguma coisa nesse sentido, tá? E fica muito natural, as pessoas vão passar a acompanhar. E aqui eu tenho um brinde, né, para você que chegou aqui até o final dessa aula secreta de aqui já mais de 20 minutos. Até que foi mais curtinha, foi mais rápido. Mas eu vou analisar, né, o seu posicionamento, eu vou analisar a sua imagem pessoal no Instagram, o seu posicionamento no Instagram, eu vou analisar a sua comunicação, analisar os seus conteúdos, a sua promessa, ver como que você está se comunicando e vou mostrar tudo o que você precisa ajustar para atrair pacientes qualificados pelo Instagram, para você aumentar seu faturamento, sem necessariamente precisar de tráfego pago, ou precisar fazer anúncio, ou de plano de saúde, nem nada disso. Então, se você quiser que eu analise o seu posicionamento, a sua imagem pessoal, sua comunicação, a sua promessa, vejo o que você precisa fazer para atrair paciente pelo Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo.
Você preenche o formuláriozinho ali só com o seu Instagram, seus dados para poder conhecer você, é claro. E aí eu vou entrar em contato pelo WhatsApp. Fica atento que eu vou mandar uma mensagem eu mesmo. Não é atendente nem nada, o robô. Eu vou mandar uma mensagem para você no WhatsApp para poder fazer essa análise com você. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui, tá? Eu sempre tento fazer aulas um pouco mais curtas, porque eu não tenho muita paciência, às vezes, para assistir uma aula de 2 horas. Eu sei que o profissional de saúde também chega esse horário e já tá cansado, né? Quinta-feira, 8 horas da noite, já tá cansado, muita coisa para fazer, trabalhando o dia todo, amanhã mais um dia de atendimento. Então, imagina ficar 1 hora, 2 horas assistindo um conteúdo no YouTube. Não é para qualquer um, né? Não é muito fácil. Então, por isso que eu tento fazer as aulas um pouco mais dinâmicas e mais curtas. Espero que você goste. E também, se quiser dar um feedback, pode mandar mensagem lá no WhatsApp que eu sempre respondo. Um abraço.